o que existe em cada uma das atividades básicas. E vamos começar, claro, pelo estudo teórico. Como eu te falei, é basicamente videoaula e materiais de apoio. A gente tem a apostila e o mapa mental, que é basicamente um slide, só que um slide que estatisticamente funciona melhor para aprender. E por último, nós temos os flashcards. Lembra como é que é a técnica para a criação de flashcards? Os flashcards é aquilo que você sabe, pergunta e resposta. Agora, qual tipo de pergunta a gente coloca aqui dentro? Aquelas perguntas cuja resposta representa um conceito-chave para a questão que a gente viu em um monte de questão daquele determinado tema. Então, por exemplo, o time de preventiva analisou várias questões sobre tipos de estudos e reparou que a pergunta, a definição de um estudo longitudinal ou até mesmo a definição de um estudo transversal representa uma pergunta que tem uma resposta que é um conceito-chave que precisa estar na ponta da língua. E aí a melhor parte é que você pode responder a esse flashcard e falar se errou ou acertou. E aí dessa forma a plataforma começa a entender melhor você. Se você acerta um monte de coisa de tipo de estudos, ela já entende, cara, ele já está mandando bem, a prioridade para ele talvez seja outra coisa. Ou não, talvez você esteja errando tudo. E aí ela fala, putz, então na próxima revisão inteligente eu vou botar de novo isso. Talvez na revisão teórica eu vou botar de novo essa parada para ele aprender. E por último, também existem questões. E aí você pode estar se perguntando, por que existem questões no estudo teórico? Primeiro motivo, porque a gente sabe que existe uma correlação direta entre a quantidade de questões que você faz e a quantidade da nota na sua prova. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que essas questões foram escolhidas a dedo pelo time de conteúdo. Tanto que a gente chama elas de questões Pareto. São as questões prioritárias, muito representativas do que você precisa aprender ao longo do seu processo de estudo desse tema específico. E aí, Barreto, aproveitando, né, essa tela, eu acho que a gente já consegue enxergar também de maneira muito clara pelo menos dois conceitos daquele set que a gente falou. O primeiro, cara, o efeito teste, né? A gente tá aí, efeito teste, prática, nós temos questões e flashcards dentro do estudo teórico, mostrando que até na teoria nós acreditamos que você deveria estar praticando. Então até no momento que você separou para fazer o estudo teórico, parte desse tempo, na verdade, você vai utilizar praticando, inclusive é uma maneira até de você identificar quais são os tópicos que você não sabe, para você conseguir ter um direcionamento melhor na hora de estudar. E o segundo método, né, na verdade o segundo conceito que está bem retratado nessa tela aí é o direcionamento micro. O Barreto falou que o pessoal de preventiva achou que seria interessante fazer os flashcards que ele mostrou. Esse achou que seria interessante, na verdade eles buscaram nas questões das provas dos últimos 5 anos todas as questões que caíram, nesse caso sobre estudos epidemiológicos, e eles identificaram quais são os principais conceitos-chave para você acertar a questão. Então isso é o direcionamento micro. Além disso, Barreto, volta ali em questões, eu vi que você respondeu as questões, dá já para a gente citar um outro conceito, sobe um pouquinho. Que tá ali, vocês estão vendo nível de dificuldade, na verdade só dificuldade ali no canto esquerdo superior da questão. Então, todas as questões que você responder dentro da nossa plataforma, nós vamos informar para você qual é o nível de dificuldade dela. Então nesse caso, por exemplo, quando está ali nessa cor amarela, significa que é um nível de dificuldade médio. Vocês podem ver que apenas 44% das pessoas acertaram essa questão. Então mais da metade das pessoas errou. Então isso significa o quê? É uma questão de nível médio e você deve priorizá-la em detrimento, por exemplo, se você tivesse errado uma questão de nível difícil. Então isso vai te ajudar também a direcionar a sua energia, inclusive na hora que você for corrigir os erros da sua questão, sempre priorizando primeiro as questões de nível fácil que você errou, depois as questões de nível médio, como a gente falou bastante ontem. Perfeito. E aí, só para não deixar passar, nós temos também comentários de todas as questões. E olha o direcionamento micro aparecendo aqui de novo. Tá vendo? Ó, conceito-chave para a questão. Nosso objetivo é deixar muito claro para vocês que a gente consegue identificar qual que é o conceito que, se você soubesse isso, já estaria de bom tamanho. E aqui embaixo você também tem a possibilidade de mandar dúvidas. Não, isso aqui a gente chama de fórum, tá? Então todas as questões você pode tirar dúvidas com a nossa equipe e também todos os materiais, apostila, videoaula, você pode diretamente mandar mensagem para alguém do nosso time e essas pessoas respondem o mais rápido possível. E vale a pena já, Barreto, mostrar nesse canto direito inferior o símbolozinho do WhatsApp, que na verdade é o seu contato direto com o seu mentor. Vamos lá para a próxima atividade básica, que é, uma vez que você tenha terminado o estudo teórico, é importante que você aperte aqui no concluir tema, tá?
para que a plataforma entenda. E ele já estudou esse assunto. E aí, em seguida, o que vai acabar aparecendo, seja no dia seguinte ou nos dias subsequentes, é esse tema e todos os outros que você estudou na revisão inteligente, que é esse compilado de questões e flashcards. E aí, sempre que você for fazendo uma questão, vai aparecer o nível de dificuldade dela, o percentual de acerto, e aí você responde uma questão e assim por diante. Sabe aquele tal direcionamento por nível de dificuldade? Então, como que você vai utilizar isso? Primeiro, a plataforma escolhe as questões que vai botar na revisão inteligente, não somente baseado no tema, mas baseado no seu desempenho naquele tema. Então, o que eu quero dizer é, quando é a primeira revisão inteligente, às vezes ele te manda um percentual de questões fáceis sobre aquele assunto maior. Mas se você acerta um montão, da próxima vez que esse assunto aparecer para você, vão aparecer questões médias. Se você acerta um montão, começa a aparecer um percentual maior de questões difíceis. Ou seja, ele prioriza sem que você precise escolher o nível de dificuldade que de fato é o prioritário para você. Essa é a primeira forma. A segunda maneira é quando você terminar todas essas questões, gente, independente se você é um bom aluno ou se é um aluno com base fraca, você vai errar um monte delas. Um monte. E nesse momento você vai ter que decidir quais delas eu reviso, quais delas eu volto e analiso propriamente dito. E nesse momento você precisa priorizar também as que têm um nível de dificuldade menor. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou errando muitas questões, eu nessas 3 aqui revisaria apenas essa. E ponto. Eu não preciso revisar tudo, porque senão eu acabo revisando coisas que não são prioridade para mim naquele momento. E uma dica, Barreto, se você quiser, por exemplo, revisar essa questão que está aparecendo ali, só que você não quiser parar a sua revisão inteligente, pô, Eduardo, eu não quero perder o ritmo, eu tô aqui fazendo 50 questões, eu vou parar agora. Você pode simplesmente favoritar. O Barreto entrou aí no modo foco, né? Você tem que sair do modo foco. Ah, não, dá pra favoritar ali, cara. Então você aperta o coraçãozinho ali, ó, que o Barreto... Vocês estão vendo que vocês não estão conseguindo ver o mouse do Barreto, né? Porque não é um computador, é um tablet. Mas enfim, ele favoritou, ele botou um coraçãozinho. Agora sai aí só pra mostrar, Barreto. Tô tentando Barreto. mostrar aqui, pronto, aqui. Essa questão foi que ele favoritou, da UNB. E aí se ele for ali na esquerda, tem um coraçãozinho, que é tudo que o Barreto já favoritou. Então, basicamente, ele vai ter a chance de rever essa questão em outro momento. Então, essa é uma maneira de você conseguir fazer uma revisão baseada no nível de dificuldade, que é o que a gente recomenda, de uma forma que não interrompa a sua revisão ou o seu estudo teórico, a sua resolução de flashcards. Esse botão de favoritar, você pode usá-lo em qualquer material. E uma coisa importante, tá, pessoal? Não são 50 questões do mesmo assunto. Então, essa primeira questão aqui é sobre doença, refluxo gastroesofágico. Vou botar 40, perfil biofísico fetal, já fui para GO. Então, eu estava aqui em pediatria, fui para GO e assim por diante, cara, tudo muda. Né? Eu vi algumas pessoas perguntando, essas 3 atividades vão ser sempre do mesmo tema? Não faz sentido ser do mesmo tema. Estudo teórico tem uma prioridade, revisão inteligente tem outra prioridade. E isso tudo decidido pela inteligência artificial. A ideia da revisão inteligente é trazer uma experiência de prova. Então você vai treinar praticamente todo dia metade de uma prova, 50 questões, temas sortidos, só que não sortidos aleatoriamente. Como o Barreto falou, tem vários fatores que influenciam, especialmente a incidência de cada assunto na sua prova ou nas suas provas prioritárias e o seu nível de desempenho em cada uma delas. Vale a pena a gente mostrar rapidamente a RT, Barreto. Para quem ainda não está acostumado, gente, a gente chama revisão inteligente RI, revisão teórica RT. Vocês aos poucos vão começar também, certamente, a resumir, né? Porque é muito grande revisão inteligente, cara. Então, a RT, pessoal, basicamente é uma segunda chance de você ver o mesmo assunto. Então, no meu caso aqui, provavelmente eu já terminei a aula de saúde da família. Quando fiz questões, errei muito. E saúde da família é muito importante nas minhas instituições. Então a plataforma falou, cara, dá uma revisitada. Isso não significa que você precisa estudar tudo de novo, mas sim aquilo que você errou mais vezes. E como é que você sabe o que você errou? Nesse caso aqui não dá para falar diagnóstico, tratamento e complicações. Mas vamos supor que fosse insuficiência cardíaca. Eu estou errando mais diagnóstico. Como é que eu vou descobrir isso? Por aqui, ó. As questões, nesse caso aqui, vocês estão vendo que são 15? E essas aqui não são questões Pareto. É um compilado de questões que você errou durante as suas revisões inteligentes e algumas outras que são muito importantes para esse assunto. Ou seja, aqui eu consigo ver os assuntos que eu estou mandando mal. E isso é importante para que eu consiga direcionar o meu estudo quando eu for revisitar a parte teórica. Lembra quando eu falei em uma das aulas que era legal você ver o seu erro, porque aquilo ia te doer? E aí quando você revisitasse a parte teórica e aquilo ia chamar atenção, e você ia falar, opa, isso aqui eu nunca mais vou esquecer porque eu não quero mais sentir aquela dor? Então, é para isso que serve essa parte. E na parte de videoaula existe uma coisa diferente, que é um vídeo que não é apenas como se fosse o vídeo, né,
aula tradicional, né, padrão dessa parte aqui de saúde da família. Nós temos 2 vídeos, na verdade é uma playlist, e essa playlist existe porque é o vídeo padrão que você vê no extensivo tradicional ou programado, e o outro é um vídeo revisando com questões, ou seja, onde o professor revisita algumas questões e divide com vocês qual que é a forma que ele resolveria essas questões, com o objetivo de que você tenha uma análise não teórica nem prática, uma análise teórico-prática. E aí, por fim, Barreto, só para a gente finalizar as nossas atividades, o Barreto não tem ali na tela dele a prova, porque ele não marcou prova para quarta-feira, mas toda semana vocês vão fazer ou uma prova ou um simulado. Ah, Eduardo, qual prova, qual simulado? Cara, você não vai precisar se preocupar com isso. Nós vamos colocar na sua tela a prova certa ou o simulado certo. Na primeira metade do curso, até chegar um pouco antes da reta final, vocês basicamente vão fazer simulados. Ou simulados Aristo, que são simulados que nós pegamos questões de provas importantes, né, questões bem feitas, às vezes também uma mal formulada porque é importante, mas enfim, a gente faz uma prova, comenta toda essa prova e você faz o simulado, depois se compara, inclusive, com os próprios alunos da Aristo. E segundo, a gente tem uma coisa que a gente chama de simulado inteligente, que nada mais é do que uma prova irmã da sua instituição prioritária. Então, se você quer fazer a prova da USP e fizer um simulado inteligente da prova da USP dentro da plataforma Aristo, você vai ter uma prova com temas parecidos com os que são cobrados na prova da USP e também com um nível de dificuldade parecido. Então, esse é o conceito de prova irmã. Às vezes a gente recebe muito esse tipo de pergunta. Pô, Eduardo, eu vou fazer a prova da USP. Qual prova é a prova irmã da USP? E é difícil a gente encontrar um outro concurso que faça uma prova realmente parecida com a prova da USP. Agora é muito mais fácil quando a gente utiliza um algoritmo de inteligência artificial que pode pegar questões de várias outras instituições para aí sim formar um único bloco parecido com, nesse exemplo, a prova da USP, mas vale para qualquer outra prova também. Então é isso, vocês têm prova e simulado toda semana.